Criando arrays com o NumPy, né? Existem várias funções para a gente poder trabalhar com array, criar o array de várias maneiras, né? Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns, não que a gente vai ter que usar isso com muita frequência, porque normalmente as nossas bases de dados array já vem tudo prontinho, mas é bom a gente conhecer um pouco, entender como é que funciona, né? Criação de um array vazio, né? Existe um comando chamado empty, né, que a gente consegue criar um array. Apesar de que o nome é empty vazio, ele não cria exatamente um array vazio. Ele cria um array com valores aleatórios, só para poder ter uma base. Eu imagino que ele não consegue fazer isso, deixar um array nulo, né? Então ele coloca alguns valores ali aleatórios, né? No caso, a função empty faz isso. Então como é que a gente trata? Ó, np, né, incorporando, chamando o NumPy, ponto empty é a função do NumPy, e dentro de empty a gente coloca dois parâmetros. O primeiro, o tamanho do array, 3,2, e o tipo que esse array vai ser. Então, estou falando que ele vai ser o tipo inteiro, né? Quando eu mandar rodar aqui, olha lá, ele criou esse array. Repare que ele criou um array com números aleatórios aqui, ó, números enormes, negativos, números aqui zero e tal. Ele cria aleatoriamente. Você vai criar na sua casa aí, vai ver que vai ficar diferente. Eu vou fazer, ó, vou limpar isso aqui. Repare esses números, né? Dê uma visualizada nesses números. Eu vou limpar essa célula. Vou limpar essa célula e vou rodar novamente. Quando eu rodar novamente, ó, repare que os números já mudaram. Lembra que estava 0, 0, né? Aqui era um número bem grande negativo. Então, quer dizer, ele cria números aleatórios. Coloca um maluco aqui só para ter algum valor dentro desse seu array aqui. Ok? Uma outra forma de criar array é usando a função arrange, né, também do NP. Ele cria, né, um array com início, fim e o passo, caso essas informações sejam dadas, né? Então, vamos até começar com esse aqui, ó. Se você, vou jogar isso aqui para cima. Se você não der, é, vou tirar depois eu vou passar esse notebook para vocês, então eu vou colocar todas as coisas certinho aqui que eu estou falando. Se você não der, se der apenas um valor, ele considera isso aqui o final, né? Até onde vai o seu array começando pelo 1. Então, quando eu falo np.arrange5, ele vai colocar números começando do 0 até o 5. Só que tem que deixar claro uma coisa, gente. O último valor, o valor que você colocar aqui no final, ele não considera, tá? Ele é aberto. Ou seja, ele não considera esse último número. Então, quando eu rodo aqui, ó, ele vai 0, 1, 2, 3, 4 e não pega o 5. Se eu colocasse 15 aqui, ó, ele vai até o 14, tá vendo? Do 0 até o 14. Então, o valor que está aqui, ele é um código aberto. É como se ele pegasse 15 dados, né? Considerando o 0 aqui. Certo? Então, é uma outra maneira que você pode entender isso também. Ele pega sempre os 15 primeiros números naturais, começando do 0, né? Então vai do 0 até o 14, por exemplo. Se você colocar dois números, ele vai considerar que esse aqui é onde está começando e até onde você quer esse array. 10. Lembrando que esse 10 ele não pega, né? Ele é o último número, o número ele não aparece. Então, se eu der o run aqui, ele vai começar, ó, eu quero do 1 até o 10 não aparece, né? Ele é aberto, então vai até o 9. Se eu colocasse aqui do 5 até o 16, por exemplo, vai aparecer o quê? Vai do 5 até o 15. Olha lá, vai do 5 até o 15. Ok? A terceira forma de criar esse arrange é colocando justamente os três valores, né? O início, o fim, lembrando que o fim ele não aparece, e o passo, eu estou pulando de 10 em 10. Então aqui vai ser um array que começa de 0, vai pular de 10 em 10 e vai até o 100, só que o 100 ele não vai mostrar, né? Então lá, esse array, ó, 0, 10, 20, 30 até o 90. Ok? Se eu colocasse aqui, por exemplo, um 1, ele vai pular 1, 11, 21, 31 até o 91. Então ele está pulando de 10 em 10. Ok? Então esse é o arrange. Uma outra coisa legal também, né, é o lean space.
ele cria um array com um número definido, de elementos igualmente espaçados. Então isso aqui já muda um pouquinho. Não cria um número só de 1 a 10. Ele cria, você tem o início, o fim, e esse passo ele vai definir dentro dele os espaçamentos desses números. Então nesse exemplo aqui, ó, eu estou criando de um número que começa com 1 e vai até o 10, e que esses números que eu estou criando ali entre 1 e 10, ele tenha 10 números ali, né, contando com o primeiro e o último, igualmente espaçados entre eles. Então, se eu rodar isso aqui, ó, eu tenho o primeiro número é o número 1, o último número é o número 10, e eu quero ter 10 números ao todo, tá aqui os 10 números, e esses 10 números estejam igualmente espaçados. Ou seja, aqui todo eles está com a diferença de 1, né? De 1 para 1. Um outro exemplo aqui, ó, 1, 100, 10. O que eu estou fazendo aqui? O meu primeiro número é 1, certo? O meu último número é 100, e eu tenho que ter entre esse 1 e 100 8 números, né? Porque eu conto com 1 e 100, que são os 10 números, igualmente espaçados. Então, se eu dar o run aqui, ó, ele colocou o 1. Olha que interessante. A gente pensa ali dentro, né, que vai ter 1, depois 10, 20, mas não. Entre o 1 e o 100, para jogar 8 números aqui dentro e esses números ficarem igualmente espaçados, ele foi, ó, 12, 23, pulou de 11 em 11, né? Jogou 1 mais 11, 12, 12 mais 11, 23, mais 11, 34, 89, mais 11 é 100. Né? Então consigo colocar números igualmente espaçados aqui. Ó. Vou criar uma nova coluna aqui, uma nova célula. Vou colocar, por exemplo, aqui x igual a np.linspace entre 0 e 1. Eu quero 20 números igualmente espaçados entre 0 e 1. Né? Quando der o Enter, esqueci de mostrar o x, né? Vou dar um Enter. Olha lá. Entre 0 e 1, ele colocou 18 números aqui dentro, e esses 18 números estão igualmente espaçados aí entre eles. Beleza? Bom, no próximo vídeo a gente vai falar sobre criação de arrays com números aleatórios.